Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro Giroldo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode o Quê? O podcast que fala tudo sobre seguros e planos de saúde. E hoje o nosso tema é um tema bem interessante, onde a gente vai falar sobre os bastidores de um corretor de plano de saúde. Então já aproveita aqui, curte, comenta, compartilha esse link, faz muito sentido para fortalecer também aí o nosso setor, tá bom? Mas, como sempre, galera, o nosso padrão, né? Solta a vinheta aí, Tom. Galera, e antes de iniciar, de chamar o nosso convidado, que é mais do que especial, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a Trindade Tecnologia, tá? A Trindade Tecnologia é uma ferramenta voltada para você que é corretor de plano de saúde. E olha que legal, a Trindade Tecnologia, ela tem duas ferramentas, né, duas vertentes dentro da Trindade, que é o quê? A SysWeb, que é um programa de gestão para as corretoras de plano de saúde, um dos melhores programas de gestão para as corretoras de planos de saúde, para você poder fazer toda a sua gestão da carteira, comissionamento, é muito completo. E também ela tem o painel do corretor, que é um dos mais completos multicálculos para você poder fazer o seu cálculo de plano de saúde, independente de qual estado, cidade ou região que você estiver, você consegue fazer esse cálculo comparativo e é muito, muito, muito bacana. Eu aprovo, sou fã, né, do painel do corretor da Trindade, e se você, corretor, não conhece ainda, cara, não deixa de entrar em contato, inclusive aqui, né, na descrição do vídeo, você vai ter o link do Trindade, e se você falar que veio do Pode o Quê, você vai ganhar 30 dias gratuitos para poder testar a ferramenta, para você poder usufruir do painel, para você entender o quão grande e o quão bacana e eficiente ele vai ser para você e para suas cotações do seu dia a dia, beleza? Então, entra lá, clica lá, adiciona no painel, fala que é do Pode o Quê e usa 30 dias, beleza? Bora lá, galera. André Gamonal, seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vindo mesmo, é uma honra estar falando contigo. Meu mestre, Leandro Giroldo, prazer enorme participar desse movimento, dessa ação, dessa iniciativa, desse podcast. E uma honra, porque você sempre nos apoia e, se puder agregar alguma coisa para o profissional do segmento, para o cliente, já valeu. Obrigado, gratidão pelo convite. Com certeza vai agregar muito, né? Inclusive, trabalhando aí na região de Minas, né? Porque eu até perguntei, cara, você é de sempre Minas, né? Sempre Minas. Nascido em BH? Mineiro, já rodei vários lugares, mas nascido em Belo Horizonte, de fora, mas entre BH com frequência, até porque temos uma estrutura da Ampla também em Belo Horizonte, mas a sede, a estrutura operacional e administrativa fica em Juiz de Fora, que está a 270 quilômetros de BH e 180 quilômetros do Rio. A região mais importante nossa de atuação. Tá Clientes no perto Brasil inteiro, mas focando aqui entre Belo Horizonte e Rio. E a grande Minas Gerais. Eu costumo falar que Minas é um continente, Leandro. São 583 municípios. Então, se a gente fizer um por dia, não dá para fazer um ano. Não dá para fazer um ano, verdade, verdade. Então, é o maior estado em número de municípios do país. Então, realmente tem muita capilaridade, muita coisa. No próprio estado tem muita diferença. Ô André, agora eu sou um pouco ruim de geografia, mas Minas faz divisa com quantos estados, cara? Tem ideia? Muitos. Faz divisa com o Espírito Santo, faz divisa com o Rio, faz divisa com São Paulo, ou seja, todos do Sudeste. E aí, se não me falha a memória... Ele entra um pouquinho para o Centro-Oeste, eu não lembro agora. Exatamente. Já faz divisa com Goiás também, porque o Triângulo Mineiro já está ali próximo de Goiás, e pega uma parte, se eu não me engano, também do Mato Grosso. E é enorme, né? Enorme em extensão, enorme em número de municípios e enorme até em linguajar. A gente brinca aqui, que o mineiro come palavra, né? Come algumas palavras. Verdade. Então temos aqui o mineirês. Eu fui a família da minha esposa é da Bahia, né? Eles são de Tucano, lá no norte da Bahia, lá perto do Igor, lá, cara, lá perto de Sergipe, lá. Tá quase lá no Igor mesmo. Tá quase lá no Igor, cara. E eu atravessei Minas, cara. Nunca tinha feito isso de carro. Andei 5.000 quilômetros, fui até o norte da Bahia, depois desci até Porto Seguro e voltei para casa. Deu 5.000 quilômetros, mas, cara, Minas é fantástico, hein? Apesar de que eu peguei ainda na virada do ano, desse ano aqui, né, de dezembro para janeiro, peguei muita chuva, cara. Tive que ficar 2 dias ali em Betim, porque não dava para passar com as chuvas. Belo Horizonte.
muito próximo. Muito Ali próximo. a região metropolitana é Belo Horizonte, Betim e Contagem. São entre as 5 maiores cidades de Minas. Está, 6 na verdade, está Juiz de Fora, 600 mil habitantes, Uberlândia, 700 mil habitantes, Belo Horizonte, a capital, e aí Contagem e Betim, que está muito colado ali, parece a extensão de Belo Horizonte. São as cidades mais populosas e onde tem mais negócios. Fiquei 2 dias lá, cara, preso na chuva, que tava muita chuva no fim do ano, né, cara? Tava uma hoje, briga danada inclusive, ali. choveu muito aqui. Não sei aí também. em São Paulo, mas hoje choveu bastante. Tá bastante, aqui tá chovendo bastante. O André, e antes da gente começar e falar um pouquinho sobre isso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Quem é o André? Fala um pouquinho da Ampla, como começou a Ampla, né? Quantos anos você tá nesse nicho, pra galera conhecer um pouquinho aí a fundo quem é o André, o quanto ele já conhece, né? O experiente André nesse ramo, né, cara? Tô rindo aqui porque eu vou ter que contar a idade, então, né? Porque pelo tempo, ninguém tempo de mercado já vai definir alguma coisa. Ninguém pode dessa. Não, mas brincadeira à parte, o André Gamonal tem 49 anos, né? Nasceu em 73. Não parece, hein, velho? Não parece. Plano de saúde rejuvenesce, já disseram aí, né? Plano de saúde e a comida mineira, a cachaça mineira, deve ser isso. Deve ser isso. Mas André com 49 anos, casado, pai de 2 filhas, uma de 27 anos e uma de 22 anos. Caramba, de 27. São criadas, né? As mulheres, as meninas aqui. Ainda são meninas pro pai. Mas a filha mais velha, a Tuíra, mora nos Estados Unidos há 20 anos. É do primeiro casamento. Tá lá, é uma psicóloga formada, linda, tá morando nos Estados Unidos. Carol, de 22 anos, essa mora comigo em Juiz de Fora. Eu estou casado com a Dani, que é a fundadora da Ampla. Eu costumo brincar que ela manda na Ampla em mim, porque eu tenho uma sócia que é a esposa. Eu estou, Leandro, no mercado há 21 anos. Comecei na Bradesco Vida e Previdência, na Bradesco Seguros, em 2001. E depois, Banco Votorantim, BV Financeira, também na área de benefícios, consignado. Mas há 10 anos, como sócio, diretor comercial da Ampla, mudando um pouquinho o foco. Nosso foco não era saúde e odonto, hoje corresponde a 90% da produção da corretora. Fazemos outros seguros, mas o foco realmente é saúde e odonto. E aí, antes eram todos os ramos. Aí fazíamos os carros, fazíamos residencial, fazíamos empresarial, mas aí de uma forma muito generalista. Agora não. Nos últimos 8 anos, quase que exclusivamente saúde e odonto. E aí correndo atrás aí do cliente para levar a melhor experiência, a melhor consultoria, o diferencial de realmente trabalhar um produto que eu considero que tem um aspecto social. A gente está trabalhando proteção e prevenção das famílias. E aí é um trabalho que dignifica muito, muito importante. É nossa missão. Isso é muito importante para nós aqui. Com certeza, com certeza. E eu ia até fazer um comentário agora, mas antes me fala uma coisa, você falou que está 10 anos na Ampla, mas a Dani fundou antes de você, ela começou sozinha ou ela... Ela fundou a Ampla em 98, há 24 anos atrás. Nossa, então ela tem 24 anos, cara. É até bom você citar, eu falo isso com muito orgulho, porque manter uma empresa 24 anos no mercado, eu acho que já indica a seriedade, a solidez, e principalmente essa base administrativa, do pós-venda, da entrega, que é gerenciada pela Dani. O fundamento ali é a base de fundamentos da empresa, de uma empresa que está no mercado há 24 anos. Cara, e é muito tempo. Então ela pegou, assim, relacionado a plano de saúde, todas essas mudanças, né, cara? Ela pode-se dizer que desbravou esse nosso ramo, né, cara? Pegou tudo. E em Juiz de Fora, né? Porque ela acabou não saindo para as outras cidades. A expansão, há 10 anos atrás, quando eu entrei, foi exatamente isso, para atender outras regiões e outros estados até. A gente tem cliente em Goiás, no Espírito Santo, cliente no Nordeste, em Recife, em Natal, cliente em São Paulo, em Campinas, no interior do Rio, e também em Cuiabá, porque a gente tem uma operação no Mato Grosso, e o foco realmente é o maior número de clientes em Minas e Rio, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Juiz de Fora, é claro. Show de bola, show de bola. Até você estava falando sobre a questão do generalista, né? E realmente isso é um ponto muito bacana, porque como qualquer outro corretor, talvez muitos, né? A gente começa querendo fazer tudo, né, cara? E eu fui um deles. Então, tipo, você tem seguro de celular, você tem seguro de bike, você tem consórcio, você tem vida, você tem previdência, você tem... Cara, eu tinha tudo. Não, tenho. Só que eu sempre coloquei que
a gente demanda uma energia muito grande, né, cara, quando você não conhece o produto, para conhecer, para atender um cliente, e às vezes o tempo que você demora e o custo-benefício, né, o quanto ele, esse seu desgaste, entre aspas, dá de retorno, ele não compensa, né? Então, quando você realmente abraça aí um ramo, pelo menos para você começar, depois você vai expandindo, o seu crescimento, ele passa a ser absurdamente exponencial, cara, porque você foca onde você é bom, você demanda energia onde você conhece, então, realmente, cada cliente que você pega, você consegue desenvolver ele muito mais rápido, né, e desenvolve às vezes 4, 5, 6 clientes, enquanto você desenvolve um em uma área que você não conhece, cara. Então, pra gente também aqui foi um divisor de águas a gente tirar, né, esses ruídos que nós tínhamos, e aí hoje nós temos um pouco mais aqui na Lema, um pouco mais de outros ramos, mas eles foram sendo incorporados dentro sempre do saúde, né? Com vocês é assim também? Exatamente, exatamente. Você falou uma coisa crucial. No início, tem que fazer de tudo. Não tem Está jeito, cara. começando a empresa. Acho que é até bom para você começar a criar uma casca, né, cara? Uma experiência. Exatamente. Eu acho que você cria esse conhecimento, se torna referência, óbvio, trabalhando como especialista, porque aí já te enxergam como referência, como solução, e aí nós somos, aqui na região, de plano de saúde e planos odontológicos. Mas é óbvio que a gente também continua agregando valor, experiência, e acrescenta e faz o cross-selling com o cliente que chega e gera uma demanda. Ainda acontece muito a demanda do seguro de vida, ainda acontece esporadicamente a de previdência privada, atuamos nas empresas com plano de saúde e plano odontológico, e aí é óbvio que eu aproveito a oportunidade para fechar o seguro de vida também, e o vale alimentação, vale refeição, vale combustível, vale transporte. Vocês também têm extensão para isso? E aí isso está no pacote. São uma das soluções. De novo, o foco continua sendo saúde e odonto, mas eu não posso perder a oportunidade de levar essa diferença e agregar valor e experiência para o cliente e para o parceiro, que a gente trabalha com muitos parceiros. Sempre acreditei nisso e eu sei que você também. A gente não trabalha sozinho. A gente trabalha e acho que funciona bem e está gerando valor e levando a informação para mais pessoas, mais parceiros, mais corretores, mais vendedores e mais clientes, exatamente porque a gente está fazendo essa onda de apoio, de agregar valor, de trazer pessoas. Segredos são pessoas, Leandro, sempre. Mas é isso que você falou, no início a gente começa fazendo tudo e foi uma luta, inclusive, eu tenho uma colaboradora, sempre conto essa história, ela está há 20 anos conosco, tá? Uma executiva sênior nossa, ela começou praticamente a empresa com a Dani, fundadora, minha esposa, e ela é uma referência. Você imagina, são 20 anos de história, de total confiança. A Aline adorava vender seguro de carro, e aí, uma luta, um parto para tentar não parar de vender o seguro, mas para dar o foco e se tornar especialista. Isso acontece em qualquer corretora, de qualquer porte, mesmo no nosso porte que é pequeno, e acredito que aconteça nas grandes também. Não, com certeza. Agora, eu tenho um funcionário aqui que é o Lucas, né? O meu mais velho, a corretora tem 13, ele tem 10 anos. Com 16 anos, hoje ele tá com 26. Que top. E é um dos pilares aqui também, cara. É muito bom você ver a evolução e também você ver a paixão da pessoa, né, cara? Com certeza a Aline também gosta muito disso. Ela dá a vida por isso, né? Como o Lucas também. Eu sempre falo que o Lucas hoje é casado, ele conseguiu comprar a casa dele, ele tem a vida dele toda estruturada, porque ele acreditou num projeto, cara. Acho que a Aline também não foge muito a isso. Exatamente isso. E essa passou confiança, por isso tudo. Né? Passou por isso tudo. E nós brincamos aqui que ela me permite fazer esse comentário. Ela veio de uma cidade menor, quase que de uma roça, sendo muito simples, mal falava. E hoje, se você tiver oportunidade, vai ter, é fera demais. Está num outro nível, está num outro patamar. E passou por algumas situações que contam a história da Ampla e a história do que a gente propõe. Esta mesma pessoa passou por perda de parentes, passou por um câncer, e aí Caramba. Tinha o produto seguro de vida, doenças graves. Eu brinco que ela deve até hoje eu ter vendido esse seguro para ela. Mas, assim, fala sério, cara. E ela fez uso do seguro? Ela fez, felizmente hoje, né? Tá bem curada, mas fez uso. E aí, mais ainda,
a importância de mostrar o nosso trabalho, esse trabalho que eu falo que é social, não é só um business, não é só um negócio. Tem essa questão aí de entregar valor e de proteger pessoas e famílias. Isso que você falou é muito legal, né, de ser um trabalho social. Uma vez me perguntaram, o que é o seguro para você, né, cara? E aí eu pensei assim, a gente sempre fala, né, o seguro é realmente você proteger pessoas, né, a base do seguro. Mas eu acho, cara, que o seguro também, eu coloco ele, o seguro para mim, o que é o seguro para mim é você dar direcionamento. E o que é direcionamento? É a pessoa, num momento de extrema pânico, de um sinistro grave, ela saber para onde ir. Você dá uma direção. Seja ela no seguro de vida, como aconteceu com a Aline, seja ela no seguro de carro, ou seja ela num plano de saúde. Porque é muito difícil você, Deus me livre, achar uma doença grave ou sofrer um acidente e você não ter para onde ir. O seguro, ele é como base proteger pessoas, mas ao mesmo tempo a gente dá um direcionamento, né, cara? Então, quando você dá uma direção para a pessoa, olha, você tem isso, e se acontecer algo, você está amparado por essa rede, por esse local, por esse produto, né? Ela sabe que ela tem a proteção como base, mas a partir do momento que acontece aquele evento, vamos dizer, você tem essa direção, né? Então, E acho você falou uma coisa muito importante, e que eu menciono muito aqui com a equipe, tanto de colaboradores, CLT, administrativo, operacional, pós-venda, ou os comerciais, estamos aqui prestando consultoria. E aí, exatamente isso, direcionando, orientando a contratação correta, de acordo com o perfil, com a necessidade, se há uma pré-existência, se há uma recorrência, isso tudo tem que ser levado em consideração. E aí, na maioria das vezes, isso o cliente não encontra direto na operadora ou na seguradora. Ele encontra com essa base, somos nós, os consultores, vendedores, corretores de seguros e de planos de saúde. Que cada vez mais aprendendo, evoluindo, buscando conhecimento. Eu comentei com você, numa outra ocasião, já existe pós-graduação em MBA de saúde suplementar, ou seja, para tratar sobre tudo de saúde, é isso de aí. todas as resoluções normativas. A gente não está simplesmente pegando uma tabela e entregando para o cliente algum plano. Tem que entender o que a gente está fazendo. Aí é primordial exatamente isso que você está propondo. Mais uma vez, enalteço a sua iniciativa, essa troca de informação, essa troca de valores, essa possibilidade de levar conhecimento. Isso é muito importante. É isso que vai fazer diferença no nosso mercado. Sabe o que... Inclusive, até a MB é com o nosso grandíssimo amigo, professor Sérgio Ricardo, né, cara? Professor Sérgio Ricardo, uma referência. Uma referência. Sabe uma coisa que você falou agora, que eu achei legal, né, que essa questão de prevenção, né, de direcionamento é bem bacana. E às vezes a pessoa acha que a gente... Um exemplo, vamos supor que eu estou vendendo um seguro de vida. E aí a pessoa acha que você está falando, se acontecer aquilo, a pessoa acha que você está prevendo, né, cara, que é muito louco, isso não tem nada a ver. E aí me veio um negócio agora na cabeça. Eu vi ontem, né, já é uma segunda-feira a gente está falando, mas eu vi ontem no Fantástico uma matéria de um Iron Man, eu não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, americano, que ele sofreu um infarto durante a prova, uma prova de Iron Man, e ele conseguiu correr mais de 17 quilômetros ainda, e aí esse infarto foi quase fulminante, 88% das pessoas acabam falecendo, mas ele sobreviveu, e agora ele está tentando refazer o Iron Man novamente, depois de passar por um processo aí de quase um ano. E sabe como que é o nome da artéria, que ela fica na frente do coração, o nome da artéria que entupiu, cara, artéria descendente. Quando a gente fala, né, se você tem algum... Ai, meu Deus, como é que é o nome, André, que a gente fala se a pessoa tem algum caso na família, que já teve, como é que é? Pré-existência, se você já teve algum caso na família, alguma recorrência... Hereditário, isso. O nome da artéria, cara, é a artéria hereditária, a artéria descendente, porque aí eu falei, caramba, me veio na cabeça, porque assim, são algumas perguntas, né, se você já teve algum problema grave na família que possa acarretar, né, então essa prevenção, ela tem até na sua veia, na sua artéria, cara. No corpo, né, no corpo, até no nosso corpo. Isso, tá até no seu corpo, essa questão de vir algo hereditário, né, da sua família. Então, você precisa, cara, de um seguro, você precisa se precaver. Às vezes, seu pai, sua mãe, seu tio tiveram problemas no coração, então, teoricamente, você tem grandes chances de ter. Então, você precisa
E o cara faz Iron Man, o cara se cuida até o Imagina, se extremo. cuida pra caramba e mesmo assim passou por isso. E aí você poderia, né, poderia ter esse diagnóstico, não preventivo, mas pelo menos uma noção do risco. E aí a gente trabalha muito isso aqui. E é isso aí. E sabe o que é legal também, outro ponto, até para se destacar? Quando eu comecei a vender plano de saúde, né, eu também comecei em 2002, eu tenho 20 anos, né? Eu não tinha plano de saúde, cara. Eu não tinha. E durante muito tempo, eu não tinha plano de saúde. E o bacana desse bate-papo nosso é a importância do corretor ter também esses seguros para se precaver. Vou dar um exemplo. Aqui na corretora nós temos o plano de saúde, nós temos o seguro de vida, nós temos também o seguro odontológico. Então, um dos nossos colaboradores é o Castro, o nosso seguro odontológico é da Aumente, ele fez todos os implantes, cara, ele mudou a arcada dentária dele pelo plano de saúde, porque nós acreditamos nisso. E você também, você tem o seu plano de saúde, você tem o seguro de vida, e os seus funcionários têm. A Aline é prova viva, cara. Então, nós somos consumidores do nosso produto, a gente não só vende ele. Então, é muito importante. Um antigo jargão, né, um ditado, se você não acredita, se você acredita, você compra. Se você acredita naquilo ali, você tem que ter. Eu acredito no plano de saúde, acredito no plano odontológico, Isso. Saúde bucal é importantíssimo, é o início de tudo, início até de algumas doenças, e um produto, aí falando de produto, de business, muito interessante para a entrada no cliente. O seguro de vida é importantíssimo, e eu sou da época, Leandro, quando eu comecei na Bradesco, Vida e Previdência, em 2001, o seguro de vida era muito complexo vender. Você tinha aquela, não é história, não é uma lenda, é verdade, das pessoas acharem que se você estivesse vendendo seguro e eles comprassem aquilo ali, ia trazer a morte, a doença, o problema. Ia chamar o e a negócio. gente ouvia essas objeções, de verdade, ninguém contou isso para mim, não, isso procede. Eu ouvi várias vezes. Ou então, não, vou deixar para... Até isso, é péssimo, mas a gente tem que falar. Vou deixar para o Ricardão. Tinha isso, várias dessas objeções. E o saúde também. Não vou ter plano de saúde, não. O SUS funciona. O SUS é uma referência, é um espetáculo, se isso realmente funcionasse da maneira que, né, que deveria, é uma referência realmente para o mundo inteiro. Mas a saúde suplementar, complementar, já não é mais complementar, ela é extremamente necessária e está aí, né? Mudanças em rol, atendendo todas as demandas, ajudou demais na Covid, você sabe disso, você tem os números, olha a diferença. E eu não sei se você teve essa noção aí, óbvio que teve, mas é importante citar. Várias pessoas não tinham plano de saúde, você citou, né? Você não tinha, mas várias pessoas não tinham plano de saúde, e a gente entendeu aqui, e teve até uma oportunidade de negócio, e hoje ainda existe, que vários médicos não tinham plano de saúde. E aí você vê, profissional mais capacitado da área de saúde, sem plano de saúde. Ele sempre usava a estrutura onde ele trabalhava, para fazer uma consulta, para fazer um exame. O grande risco, e vários deles tiveram um problema nessa ocasião da pandemia, vários ficaram entubados e faleceram, vários sem plano de saúde. E hoje, por incrível que pareça, acontece de vários médicos nos procurarem para fazer o primeiro plano de saúde. Pasme. Esse dado é alarmante, não, é alarmante, mas é uma oportunidade de negócio, né? Não, com certeza. As pessoas, tanto é que o número de beneficiários nos planos de saúde permaneceu ali entre 46, 47 milhões por 4, 5 anos, ele ficava muito estável. E hoje a gente está batendo na casa dos 50, que só uma vez bateu ali em 2015, 2014, 2015, e nunca mais tinha batido, né? Então a procura é grande, a conscientização também é grande, mas não é tão grande também como o seguro de vida, que teve um crescimento também bem exponencial. E contando até, fazendo um complemento da questão da Covid, o convênio ele foi muito importante, e também o seguro de vida, ele foi tão importante que ele quebrou uma das suas principais cláusulas, né? Que para quem não sabe, tanto o plano de saúde quanto o seguro de vida tem como risco excluído a pandemia. A pandemia. É risco excluído. Pandemia e epidemia, né? Que é a diferença entre elas. Realmente Me corrija se eu estiver errado, é isso, né, André? Não, são os dois. Epidemia e pandemia eram exclusos. Eram riscos exclusos de saúde e de vida. E então, aí, olha a importância. Eles não tinham obrigação de cobrir, cara. Eles não tinham obrigação de cobrir. Uma outra coisa, uma outra situação que tem acontecido muito, eu não sei se em São Paulo, mas
várias empresas, operadoras, seguradoras ou as Unimedes, todas trabalhando muito a prevenção, Sim. a atenção primária. Você é mais jovem, mas eu peguei o médico da família numa cidade menor que eu morei, depois que eu saí de Belo Horizonte, e o médico conhecia todo mundo da família e ele cuidava de tudo e de todos, literalmente. Ele entendia de tudo. Se fosse necessário, indicava para um especialista. Hoje isso está voltando e eu acho importantíssimo. As pessoas Graças ainda a têm um Deus. certo preconceito, achando que as operadoras estão limitando o atendimento. E não. Estão direcionando para esse profissional para ele fazer um acompanhamento completo, correto, para evitar, por exemplo, fraude, uso de forma indevida ou alta sinistralidade que impacta no custo depois. Cara, isso que você tocou aí é tão importante, mas tão importante que eu afirmo, cara, ou pelo menos assim, entendo que muito do custo alto hoje do plano de saúde é muito relacionado à má utilização. Vivemos no mundo do achismo. Eu acho que eu preciso de um ortopedista, eu acho que eu preciso de uma ginecologista, eu acho que eu preciso de um cardio. Inclusive, muitas vezes, quando você chega no médico e o médico não te pede exame nenhum, você fica bravo com ele e fala, não, você tem que pedir. Indo afrontando o médico, indo contra a conduta médica, né, cara? O cara é médico, estudou e você lá, dizendo que ele tem que fazer um exame, pedir para você, e, cara, isso é absurdo. Eu sempre coloco que o médico da família, eu tenho um médico da família hoje, ele é tão importante, mas tão importante que ele devia ser obrigatório, na minha opinião. Por quê? Verdade. Primeiro ponto, André, geralmente, cara, eu chuto um número muito alto, 80% ou até mais, não tem um médico, não sabe para onde vai. Preciso de um dermatologista, qual eu vou? Preciso de um ginecologista, qual eu vou? E aí gera o Dr. Google ou a automedicação, que também é um risco Ou até muito mesmo o aplicativo grande. da operadora, mas o problema maior é que, assim, o médico ele passa a conhecer você por um raio-x e um exame de sangue. Só que eu tenho 40 anos, cara. O André tem 49. Eu sou muito mais do que esse raio-x. Eu tenho um histórico por trás. Óbvio. E quando você passa a olhar isso com bons olhos e você ter um médico da família que saiba o seu histórico, você muitas vezes não vai precisar fazer um exame, porque o cara já sabe mais ou menos o que você tem. Ou ele vai Ou te vai fazer o direcionar. exame correto, ou vai fazer a dieta correta, ou vai fazer o exercício correto, sabendo de um histórico. Você citou, né, a questão do hereditário. Exatamente. Porque hereditário, é isso aí, é a veia hereditária, a artéria hereditária é o nome dela. E aí você imagina, ali tem o seu DNA, tem o seu histórico, tem de onde você veio, ali tem uma base profunda de realmente informação que pode agregar, e agrega sempre, né? Não só para o plano de saúde, mas da forma que você vai viver, e tão quanto a sua longevidade, porque se você consegue ter essa noção, e hoje, com tudo tão mais acessível, Leandro, porque eu fico realmente pensando nos avós ou pais. E aí era tudo o médico da família que resolvia. E eram pessoas, eu tenho na família, histórico. Médico, o doutor. Os nossos pais chamam, o doutor não sei o que, o doutor não sei o que. A gente não tem, cara. Hoje eu tenho. Eu tenho histórico de eu adquiri faz um ano o médico da família. E eu tenho histórico de longevidade na família. Minha avó viveu até os 101 anos, a avó paterna. Caraca, que legal. Né, e outros viveram até os 80, 90. Então, dá para ter uma referência. Isso é bom. Cara, e dizem que a pessoa, né, eu tava vendo uma entrevista que a pessoa que vai viver mais de 130 anos já está entre nós, hein, cara? Já está entre nós. Porque hoje em dia, viver 80 anos não tá difícil. 80 e pouco não vem. Muitos vivem, né? Aumentou a expectativa de vida exatamente para 83, se não me falha a memória, no Brasil. Aí. E aí você leva em consideração que no Sudeste, ou no Centro-Oeste, e no Sul, vive-se uma média de 85, 2 anos a mais. E hoje, com o advindo dessa questão de internet, de acesso à informação, dessa troca, desse tipo de ação, iniciativa que você está tendo, de levar a informação, hoje só não se cuida quem não quer. Quem não quer.
e com plano de saúde, porque isso fica muito claro. Plano de saúde ainda é acessível, sim. Sim. Você tem um preconceito, mas tem plano de saúde com valor X, e tem o Y e o Z que também atende, até porque todos atendem as mesmas coisas. O que muda é uma rede credenciada ou um concierge. Mas o atendimento existe e o plano de saúde atende todas as camadas. Inclusive, você colocou é bem acessível, é verdade, e eu só queria fazer uma extensão aqui, que eu falo muito do plano odontológico. Eu tenho um jargão aqui, eu tenho um jargão, André. Eu falo que nunca foi tão fácil e tão barato cuidar dos dentes, Verdade. igual nós estamos hoje, cara. Nunca foi tão fácil e tão barato. Barato. A gente tá falando de R$13, quando é empresarial, de R$15, até mesmo de R$50, cara. É um absurdo. É muito barato. Muito barato mesmo. E eu prezo e falo muito sobre isso. Falando do produto, do benefício e da oportunidade, aí já para o corretor, para o vendedor, é a oportunidade de entrar no cliente para conseguir levar a informação da saúde. Começa muita coisa pela saúde bucal, você sabe disso? Você fala isso com muita frequência. E aí é uma possibilidade, uma extensão para o plano de saúde, para o seguro de vida, oportunidade de proteger 360 graus o cliente. Show de bola, cara. Então, o médico da família não é ruim, né? O corretor de destino não é ruim, cara. Olhem com bons olhos, é tudo da maneira que você passa. Porque eu sempre falo, quando você não tem um médico da família, o médico vai pedir um monte de exame para primeiro saber o que você tem, aí depois ele vai pedir mais outra coisa. Então, antes de tudo isso, cara, que até otimizar o tempo até para o próprio beneficiário, cara, tem um médico da família que é muito, muito, muito importante. E André, aqui já é uma realidade, Leandro. Aqui já é uma realidade em Minas, até por causa das Unimedes. Você citou aí. Temos as seguradoras, as grandes operadoras, óbvio, atuando em toda Minas Gerais, principalmente nas cidades maiores, mas tem cidades pequenas que só tem uma Unimed, às vezes um plano local menor, né, e aí uma ou outra seguradora com uma rede menor. Mas várias delas, várias Unimedes, já trabalhando o produto. Aqui já tem até o nome do produto. Duas das grandes Unimedes que eu represento, e a Unimed BH é a maior do país, em número de clientes e de saúde financeira, mas a Unimed BH, a Unimed Juiz de Fora, ambas têm um produto que chama Pleno, que é exatamente a base, é a atenção primária. Então você passa no médico e você tem acesso ao celular deste médico. Então, literalmente, o médico já começa a atender a pessoa, a senhora mais velha, ou o seu filho, ou a minha filha, sabendo o nome, e você tendo acesso. É isso, essa cumplicidade, essa aproximação, isso ainda ajuda no atendimento. E até na saúde, óbvio. Pra caramba. E aproveitando que você entrou no assunto Unimed, cara, a Unimed pro corretor, ela é uma operadora, como que eu posso dizer, cara? Ela é uma operadora muito difícil de se entender. Porque, ao mesmo tempo que nós achamos que tudo é igual, não é. Elas são concorrentes entre elas. Dá um overview pra gente aí, André, nas Unimeds. Primeiro um overview e como que você trabalha hoje com elas, né? Como que você... Eu acho que você deve fazer ali um meio de campo, né? Entre elas ali para fazer um malabarismo, né? Porque às vezes elas entram em conflito ali, né, cara? Por causa de clientes aí que você tem na extensão de Minas ou até mesmo para outros estados. É muito difícil, cara. Acontece, sendo bem objetivo, bem transparente, acontece essa dificuldade, sim. Prefiro focar, até um jargão que eu uso, literalmente eu uso para a vida. Eu prefiro focar na solução do que no problema. Ainda comentei isso com o Sérgio Ricardo numa live com ele. Prefiro ver o copo meio cheio do que meio vazio, sempre. Boa. Sou um eterno otimista, Leandro. E aí a gente vê o problema assim, até porque nós somos resolvedores de problema, nós corretores. A gente está aqui para entregar a solução. E aí, essa relação com a Unimed, ela é complexa, mas ela hoje já é bem mais fácil. Bem mais fácil. Nós tínhamos restrições, sim. Poucas Unimedes permitiam os corretores venderem, eram funcionários próprios, e aí a gente foi galgando aos poucos, vendo Unimed BH, vendo Unimed Juiz de Fora, vendo algumas Unimedes do interior aqui de Minas,
vendo Unimed Rio, vendo Unimed no Centro-Oeste, no interior do Centro-Oeste, uma cidade pequena lá em Goiás, no Cerrado, e outras tantas, não vou citar todas aqui. Tem algumas particularidades. E uma que elas são comandadas por associados médicos. Os cooperados, todos são médicos. Então, a visão paternalista do negócio existe. Eles são mais fechados, são mais mas são médicos, são mais conservadores. Mas são regionalizados. Esses médicos cuidam dessa, esses médicos cuidam dessa. É isso? E aí começa essa capilaridade que você falou. São singulares sem ser singular. Por quê? São singulares, realmente. Todas estão num único sistema. Hoje, novamente, eu enfatizo, já de uma outra forma, com uma visão mais aberta, mais ampla. E isso procede porque também a questão do mercado ajudou muito isso. Elas brigam entre elas, acontece. Invasão de área, que a gente cita. A Unimed BH não pode vender na Unimed Juiz de Fora. A Unimed Juiz de Fora não pode vender na Unimed Rio. Às vezes acontece. Hoje acontece um pouco menos. Estão respeitando mais essas restrições e estão se falando mais porque o sistema Unimed e até a Seguros Unimed está ajudando essa relação. E ajudando essa relação, eu costumo dizer que não foi porque resolveram ficar felizes e amigáveis. Não é só isso. Também não foi porque o André da Ampla pediu. O mercado. Que bom que se fosse, né? O mercado exigiu isso. E o mercado... verdade. Minas aconteceu isso, está acontecendo. As operadoras, tanto o GNDI quanto a Pvida, entraram com os dois pés já em Minas. Compraram várias operadoras menores. Quantas operadoras elas compraram, né? Só em Belo Horizonte, 4. Só em Belo Horizonte. Foi eu sei da Premium. Promed, Premium, Saúde Sistema e a Vitalis, que foi a GNDI que comprou. Também era uma grande operadora. Samp Minas também. Tem uma mais, Samp Minas. Tem uma Samp no Espírito Santo, mas tinha uma Samp Minas que também entrou no bolo. Então, só isso só em Belo Horizonte. 6 operadoras foram compradas pela Pvida e pela GNDI. E agora se uniram. Mas também compraram no centro do estado. Cidade muito importante ali próximo a Belo Horizonte, mas já é região central, Divinópolis. Compraram uma operadora, compraram um hospital. Foram para o sul de Minas, compraram 2 operadoras. Em Varginha, Pouso Alegre e Poços de Caldas. Climep e Serpran. E foram para o Triângulo Mineiro, já quase divisa com Goiás, entraram lá também comprando hospital. Então, já cercaram Minas inteiro, e aí fazendo uma operadora que hoje já é considerada a maior do país, a junção de Apvida com GNDI. E isso as Unimeds acordaram. Ou elas se blindam, ou elas permitem que nós as apoiemos, ou elas vão ficar para trás. É o que está acontecendo. Cara, a gente está falando aqui, eu fiz as contas aqui, 6 em Belo Horizonte, 1 em Divinópolis, 1 no sul de Minas, mais um hospital. 3 no sul de Minas. Duas no sul de Minas. Climep e Serpran. São 2 praticamente 10 operadoras. Isso. Cara, então, assim, o que antes era saudável, hoje virou um pouco de monopólio, porque hoje você tem a Unimed para trabalhar, as Unimeds, sim, a Intermed e as seguradoras. O Bradesco Sul-América é bem atuante, principalmente nas cidades maiores, com rede credenciada boa. E a Mil também. A Mil também, em Belo Horizonte, muito forte. Também em algumas das cidades citadas, as maiores. E com uma coisa interessante. As seguradoras também se adequando, você viu aí, criando produtos regionais ou regionalizados. Sim. Todas já chegaram também em Minas. Então quer dizer que ali de 12, 13 opções que nós tínhamos há um ano atrás, caiu pela metade. Exatamente. E que eu acho, particularmente, minha opinião, que monopólio nunca é bem-vindo. Nunca. Nem para o cliente, nem para o corretor, nem para a sociedade. Nem para a sociedade. Exatamente. A concorrência é bem-vinda. Isso serve até para nós. A gente já falou sobre isso em outra ocasião. É bom ter mais corretores qualificados, mais consultores. Sim. Existe espaço para todo mundo. E se não tiver alguém ali do lado, não te incomodando, mas sendo também uma referência,
você para, fica estagnado, se acomoda. E aí não é legal, não é para nada. E aí você começa a correr mais e tentar ser melhor. Com certeza. Ô André, e me tira uma dúvida. Eu acho que é uma dúvida de muitos corretores também, né, cara? A Unimed Seguros, ela transita livremente entre as outras Unimeds ou não? Então, hoje já transita, mas ela tem algumas limitações em algumas Unimedes menores. Qual que seria a diferença da Unimed Seguros para uma Unimed regional ou até mesmo para a CNU? Porque aqui em São Paulo nós usamos muito a CNU. E a CNU, quando a gente fala Central Nacional das Unimedes, mas ela não é nacional, porque ela só está em algumas regiões. Ela não Verdade. atinge tudo, né? Verdade. Ela ainda se reporta à Unimed local. Ela ainda se reporta à Unimed singular. Por quê? Porque ela precisa usar a rede da região. Então, ela ainda trabalha muito ali o proforma de chegar na Unimed local para entender e aí precificar. Aí, às vezes, não ficando competitivo. Porque, por ser uma seguros, uma seguradora, você citou a Unimed Seguros, ela tem que pagar o custo de um intercâmbio. Teoricamente é isso. Ela está usando a Unimed BH para um cliente, a Unimed Juiz de Fora para outro, ela tem que pagar por isso. E aí, às vezes, o custo não é tão interessante. Acaba não ficando tão interessante. E a Unimed local, sim, ela consegue ser competitiva e ela tem a maior rede de atendimento. Nenhuma seguradora ou operadora bate o número de operados e de associados de médicos. Pode até ter vários hospitais ou várias clínicas, mas em número de médicos ela é imbatível. E não só em Minas. Intercâmbio, intercâmbio é essa palavra, né? Tá. Aí Tem você muito acaba tendo que intercâmbio. negociar a taxa do cara. Então, assim, para você de São Paulo vir a Minas para ser atendido, vai ter que pagar uma taxa. E a conta tem que fechar para todo mundo. Né? Porque aí não Cara, é uma única empresa, são gestões apartadas, apesar de serem singulares. e ó, eu fiz algumas cotações, né? Tem alguns clientes em Minas também, e eu percebo que assim, o preço, né, por uma seguradora, uma Bradesco, Sul América, principalmente, que tem essa tabela por região, ela não é tão diferente, né, cara? Ela não é tão diferente. Não fica tão distante. É que quando a Unimed ganha, em alguns casos, é por causa de algum local específico, que aí o predomínio é a Unimed. Mas a Bradesco e a Sul América, elas estão crescendo, né? Elas têm uma amplitude muito grande, né? E o Tem. custo não é tão diferente. Não tem. A gente tem visto isso, apesar dos reajustes represados na pandemia, e esses reajustes impactaram as novas tabelas das operadoras e das seguradoras de modo geral, essas duas seguradoras citadas estão competitivas, ou porque criaram produtos regionais, ou porque É, estão analisando com muito cuidado o perfil, o risco. E aí hoje gostam de trabalhar com consultores que têm a informação na mão. Não adianta você mandar uma cotação sem citar o afastado. Vários corretores já fizeram isso. Manda e aí depois vê como é que faz. não, Não dá certo. Não isso não dá certo. existe. Hoje elas já estão mais exigentes e cuidando exatamente do risco. Analisando o risco, a questão atuarial, dá para melhorar no preço, principalmente se tiver um parceiro, um corretor que esteja trabalhando comprometido e junto. Olhando o risco, É, trabalhando as palestras de prevenção, a gente faz muito isso, Leandro. Isso nem entra em custo extra. Eu costumo dizer para alguns clientes que de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, na pandemia a gente diminuiu, óbvio, mas antes da pandemia e já agora retomando, de 4 em 4 meses eu apareço no cliente PME ou no cliente empresarial. E é bom para o cara me ver, é bom para o sim, cara saber que eu estou ali e que eu posso levar uma outra solução, o odonto, vida, vale alimentação, ou simplesmente manter o cliente. Que a gente brinca aqui, difícil não é fechar não, difícil é manter o cliente. Tá todo mundo batendo na porta. cara, a gente aumentou muito o nosso cross-selling. Eu fiz o processo comum, né? Depois eu tô fazendo o processo inverso, né? Que é o que a gente estava falando. Eu era generalista, depois eu tirei um monte de seguros. Agora eu tô realocando ele em especialistas, né? Então eu tenho uma pessoa que só cuida de videodonto, uma pessoa que só cuida de auto, tô trazendo uma pessoa para cuidar do residencial e do empresarial, né? Então eu tô começando a captar porque eu trabalho a minha própria carteira, cara. E isso a gente tem tido muito, muito, muito êxito. E aí é o que você falou, você acaba ficando presente no cliente por muito mais vezes, porque ele não vai ter a renovação dele de todo mundo, de todos os produtos dentro do mesmo mês. Então, consequentemente, quanto mais produto você tem,
mas você está presente no cliente. O carro renova em janeiro, o plano de saúde em março, o residencial em junho, e além do que você tem o relacionamento comum, né? Mas quanto mais produtos você tem, o tempo inteiro você está falando com o cara, vira praticamente um amigo. E faz uma diferença. Eu escutei de um, hoje amigo, você citou aí, né? O cliente acaba se tornando amigo. Hoje é amigo, cara, isso que é legal. Eu escutei de um cliente de porte grande, já tem mais de 2.000 vidas esse cliente. Esse cliente comentou comigo que estava vindo para a Ampla Consultoria, não por causa dos meus belos olhos, até porque nem belos eles são. Tá? E olha que a autoestima tá indo. Tá boa, tá boa. Tá bem, tá bem. É um eterno otimista, né? Tá bem, exatamente. Tem que ser. Tem que ser. Mas ele comentou comigo uma coisa que me chamou muita atenção e que realmente a gente segue. E eu tenho certeza que você também. Por que estava saindo de uma grande corretora, grande realmente, global, e vindo para a Ampla? Pela proximidade, pelo atendimento, pela agilidade que a gente ainda consegue dar. O grande, às vezes, perde muito isso. Perde a proximidade, aquele cliente só se torna um número, e, literalmente, ele não tem acesso mais, o olho no olho, o visitar o cara. Óbvio que não dá para visitar toda hora, Leandro. Principalmente... Muito e-mail, só e-mail, né? Ou vídeo, né? Ou na época da pandemia, ajudou demais as vídeos. Né? Eu nunca trabalhei tanto. Mas esse olho no olho, essa possibilidade de visitar o cliente e de ele ter acesso ao seu celular para falar com você, para resolver uma demanda e para literalmente você resolver, eu sei que você já passou por várias, eu sempre conto algumas. Eu passei há 3, 4 meses atrás uma questão que aí a gente vê realmente a importância do nosso trabalho. Um cliente do Rio, um hotel. A antiga DP saiu do hotel sem colocar a nova DP, departamento pessoal, e o filho dela no momento adequado, no plano. E aí, ela até colocou a nova DP, mas não colocou o filho. E sinistro só acontece na sexta, né, irmão? Sexta, 4 horas da tarde, ou mais tarde. Ou mais, né? Na sexta-feira... Quando não pega um sabadão à noite. Na sexta-feira, gerente geral, controle, RH, não EDP. O EDP estava no hospital com o filho. O filho, entre a vida e a morte, já passando as 12 horas de emergência. Meu Deus. E aí, como é que você fala para um cliente desse que você vai ter que pagar a partir das 12 horas ou vai ter que transferir o filho do SUS? Dá para falar. Não dá para falar literalmente. E aí a gente conseguiu, graças a Deus e graças ao relacionamento, resolver a questão. Porque realmente foi um erro ali fácil de detecção, não foi má fé. E aí resolvemos a questão de uma criança de 2, 3 anos de idade, Enzo, o nome dele, não esqueço, que podia ter morrido. Enzo. Podia ter morrido se não tivesse uma assessoria, uma consultoria. E aí, de novo, trabalho sem demagogia, o dinheiro é importante, mas esse reconhecimento, essa oportunidade de ajudar, de entregar o que a gente se propôs, que é o propósito e a missão da Ampla, isso é muito bom, isso não tem valor. Ganhei o final de semana, irmão. Até tomei uma cerveja a mais. Ai. Mas, cara, isso que você falou é muito legal, cara, porque realmente não é só ver o sorriso no seu cliente, é você sentir no seu coração, você falar, caraca, ajudei uma pessoa, deu certo, que legal, que legal. Porque você salvou uma vida. Literalmente. Salvou uma vida. E eu fiz um podcast com um parceiro meu chamado Thiago Lucas, né, que ele é hipnoterapeuta também. E ele fala que um corretor de saúde salvou a vida dele, porque ele é um policial militar. E quando ele saiu, ele não ia fazer um plano de saúde, o amigo insistiu bastante, e aí ele fez o plano de saúde. E esse relato dele é muito bacana, porque assim, ele descobriu que tinha um câncer, cara. E aí, a gente estava até falando um pouquinho sobre o SUS, né, mas ele comenta que o plano de saúde, quando ele descobriu, ele já conseguiu marcar a tomografia dele, num curto espaço de tempo, já começou a iniciar o tratamento dele num curto espaço de tempo, o que no SUS ele não teria. Ele teria, mas num espaço de tempo maior. E esse curto espaço de tempo foi crucial para que ele pudesse estar vivo hoje.
Cara, são relatos muito fortes, porque realmente são detalhes que fazem a diferença. Um consultor faz a diferença, que se preocupou com o cliente, que dá a vida pelo cliente. E muitas vezes a gente põe até do bolso, né, André? Para não deixar o cliente na mão. Então, são poucos corretores que você tira e fala, não, cara, vai lá, faz uma consulta. Eu já paguei, um exemplo, Uber, para cliente que fala, cara, pelo amor de Deus, eu não consigo, o hospital é muito longe. Eu falo, então paga um Uber, eu vou. Por erros nossos também, que acontecem, eu já paguei, mas deixar o cliente na mão, ele é inegociável. Não é permitido, né? Não, e você falou do SUS, eu sempre enfatizo também. E eu gosto de reiterar, o SUS é uma referência. É uma referência. Na MBA falamos sobre isso porque tínhamos professores lá da ANS, vários diretores executivos de seguradoras, operadoras. Eu brinco com o professor Sérgio Ricardo, que mais do que o conhecimento foi o relacionamento lá dentro, que é ótimo. Então, e ainda foi presencial, isso é muito importante. Ainda foi presencial na época. Hoje tem presencial e online. E várias pessoas de Unimedes. Olha que interessante. Eu brincava com... Foi na Unimed? Foi na Unimed isso? Não, foi no Rio, né, com o Sérgio Ricardo, no centro do Rio, mas várias pessoas do Brasil inteiro iam, pessoas do Nordeste, iam de 15 em 15 dias. Conheci o diretor, um dos diretores jurídicos da Unimed BH, porque esse cara estava indo de 15 em 15 dias para o Rio de Janeiro para aprender esse MBA. Na época eu chamei até o Igor. O Igor não pôde ir na ocasião. Hoje ele pode fazer online, hoje ele pode fazer lá no Aracaju mesmo. Ele e Gustavo, duas referências, dois irmãos. Estamos juntos num projeto, né? É bom enfatizar. Essa troca é muito importante, né, Leandro? Então, mas falando de novo do SUS, o SUS é uma referência, mas você falou uma coisa muito importante, ele não consegue ainda entregar a tempo. E principalmente nas grandes cidades, ou nas cidades de médio porte, aí já não é tão acessível. Existe a agenda para 6 meses. Que problema de saúde que espera 6 meses? Não dá. Aí é mais ainda a importância do plano de saúde correto. Também não adianta qualquer plano de saúde. Daí entra a nossa categoria e o nosso trabalho, que a gente está tentando desenvolver e evoluir. Que eu acho que está muito mais profissionalizado nos últimos tempos, né? Aquela visão do corretor pastinha está sumindo aos poucos, não é? Verdade. A consultoria, ela tá crescendo, cara. As pessoas querem saber mais, elas querem detalhes, não é só você assinar um papelzinho lá que preenchendo aquilo já era. Ela tá crescendo muito. E tem muita oportunidade, Leandro. Você e eu, né? Estamos num projeto juntos com o Igor e o Gustavo, mas eu tenho hoje, nunca imaginei isso há 20 anos atrás, hoje eu comercializo o plano de saúde internacional, hoje eu tenho o plano de saúde coletivo por adesão, e aí algumas pessoas não sabem o que é, mas ainda é o produto individualizado, vinculado a uma entidade de classe. Tem algumas operadoras fazendo individual ainda, o PF. Entramos juntos, eu e você, depois fica à vontade aí para citar, se for pertinente. Mas olha quanta oportunidade tem para quem busca esse conhecimento e o relacionamento. Sempre vai ter, e sempre a gente vai agregar valor e experiência para o cliente. Ô André, aproveitando, cara, qual que é o nicho da Ampla hoje? Eu vou fazer umas perguntas. Vocês ficam só em Juiz de Fora ou vocês têm mais outra base? Quantos colaboradores? Eu tenho colaboradores CLT, são 8. Tá. São 8. Parceiros, alguns exclusivos, temos mais uns 4 ou 5, todos comerciais. Exclusivos porque são PJs, são partners, mas eles estão ali sempre com a Ampla e atuando no nicho, nesse nicho só com a Ampla. E vários parceiros porque somos plataforma. Então somos plataforma de administradoras do produto coletivo por adesão, desde a maior administradora, né, sem citar nomes, até administradoras menores, e aí a gente tem uma particularidade aqui que é bem interessante. Eu estou vinculado a uma administradora nacional, até mais de uma, mas o foco acaba sendo... Fica à vontade se você quiser falar o nome, tá, André? Não tem problema. Isso não tem problema, mas eu tenho, por exemplo, sou uma plataforma da Qualicorp, sou plataforma também da Unibem. O que é a Unibem? É uma administradora que tem 25 Unimedes. Então a gente já tem esse nicho diferenciado. Esse cara só vende Unimed. Então, tem algumas limitações, algumas Unimedes a gente não consegue vender. Mas entre as 25 Unimedes dele, eu tenho pelo menos 6 Unimedes ali que eu posso atuar. Acaba atendendo o cliente para vender o PME ou adesão.
Né? E essa Unibem é nacional? São Unimedes nacionais? Ela vende até fora de Minas já. Ela vende em Goiás, ela vende numa das cidades, não sei qual, em São Paulo. Ela está entrando em outras Unimedes, não só em Minas, a maioria em Minas. Até porque ela também fica aqui em Juiz de Fora, a sede dela. Mas eu tenho uma sede em Belo Horizonte, tenho 2 colaboradores lá, tenho a sede maior, a estrutura, como eu te falei, operacional e administrativa é em Juiz de Fora, então o pós-venda, o executivo que cuida dos parceiros, que cuida dessa base que está produzindo através das assessorias e da plataforma, seja a Qualicorp, seja a Unibem, seja a Odontoprev no Odonto, nós somos plataforma, aí atuamos também com o Odontoprev no Mato Grosso, em Cuiabá, temos uma unidade, um escritório lá também, e um ponto de referência, ponto comercial no Rio, que não é uma estrutura, mas é onde a gente recebe os clientes ou os parceiros quando é necessário. Está pertinho da praia, você está convidado a hora que você quiser ir lá, em Copacabana. Ah, bora. E eu estou bem perto aqui, Juiz de Fora está muito perto do Rio. Com frequência eu tô lá. 180 quilômetros, cara, muito rápido. Dá para ir e voltar no mesmo dia. É um tiro e é uma estrada boa. É diferente de algumas das estradas aqui do estado, como eu te falei, é um estado muito grande, né? Então acaba você não conseguindo rodar tudo. Aí a gente atua muito em Juiz de Fora e região, que chama Zona da Mata e Vertentes, são cidades próximas aqui, cidades com mais de 100 mil habitantes, acaba sendo o nosso foco, porque o nosso foco hoje é o PME, o empresarial também, mas principalmente o PME, ou seja, pequena e média empresa. Então, empresa de 2 a 29 a gente atua com mais frequência, né, de 30 para cima, porque algumas Unimedes só nos permitem vender o PME, que a gente considera PME+, que é o PME acima de 30, ou os empresariais. Mas também fazemos o individual e o adesão, e até o internacional, que também é individual. Eu nunca vendi um seguro internacional, cara, eu já cotei um monte, cara. É diferente, né? Eu te confesso que eu também vendi muito pouco. Né, para ser mais exato, 2 propostas. Mas tem um nicho. Tem um nicho. É legal, cara. É muito legal. Médicos ou CEOs de empresa que viajam muito para fora do país contratam. E aí, a última cotação eu achei interessante, né, André? Até me surpreendeu. Ela ficou mais barata do que uma seguradora nacional, mesmo sendo em dólar. Mentira, cara. Ficou porque o cliente também pegou um reajuste pesado, né? Óbvio que tiveram algumas nuances e algumas questões. Mas no final ali da conta, mesmo em dólar, ficou um pouco mais barato. E, de novo, a gente tinha aquele preconceito. E aí o preconceito é meu também. Pô, plano internacional em dólar? Quem que vai comprar isso? Tem. Não, porque o cliente, até a própria pessoa de fora, né? Eles têm um conceito diferente, eles não se preocupam com consulta e exame, eles se preocupam com grandes eventos. O grande risco. A consulta e o exame, para ele paga, ele não... Beleza. Agora ele está preocupado com Deus me livre um câncer, Deus me livre um acidente, um problema mais grave de saúde, que ele precisa ficar dias internado ou fazer uma cirurgia. Uma doença rara. Agora a gente tem o rol taxativo, mas você imagina uma doença rara que não estava no rol, se os caras têm o plano internacional, ele vai embora para Canadá. O rol exemplificativo. Exemplificativo, desculpa. Ele vai para o Canadá, ele vai para a França, ele vai para os Estados Unidos, ele vai aonde ele quiser ser tratado. Né? É isso aí. E André, tem muita empresa grande também, né, cara? Como aqui em São Paulo, mas em Minas eles têm muita empresa. Tem algum nicho específico? A gente fala muito aí dessas empresas que trabalham em barragens, né? Tem em pedreiras, que em Minas é muito grande, tem muita, né? Isso, tem mesmo. São as grandes mineradoras, e aí tem a construção civil pesada, que a gente fala. Né? O cara que está ali dentro trabalha, às vezes, dentro de uma mina ou de uma barragem. Tivemos até um acidente no ano passado, de barragem caindo. Mas é isso, tem muitas. Mas, assim, não tem tantas. É que essas grandes empresas, elas acabam comandando e sendo o principal cliente. Aí é uma Vale, uma Ferteco, tem várias. E as outras seriam terceiros. Aí as terceirizadas que trabalham dentro. Tem algumas grandes empresas, mas tem alguns nichos específicos. De novo, o estado é muito grande. Então, ainda o foco maior é o PME, Leandro. E aí, uma oportunidade isso é importante citar, e até na questão da parceria que a gente sempre fala. Você mesmo já mencionou e vice-versa.
de ter um apoio para determinada operadora ou seguradora que você tinha acesso e que era para a região do interior de São Paulo ou na própria capital. Eu precisei te acionar, você me atendeu prontamente. Da mesma forma, atendi demanda sua, que era em Minas, para atender ou uma Unimed ou uma operadora local. E assim fizemos. Acontece muito, é o PME e de empresas de São Paulo ou do Rio que tem uma unidade em Minas, e que acabam entrando em Minas por questões tributárias, vantagens fiscais, ou porque o nicho tem a ver com construção civil ou turismo também, né, hotelaria. Eu até atuo muito nesse nicho. Eu tenho vários hotéis na carteira. E aí você acaba atendendo hotéis não só em Minas. Porque se você atende um hotel, tem até uma dica comercial, se você atende um hotel em Minas e é de um grupo, é de uma rede ou de uma grande administradora, você vai ter hotel para atender em São Paulo, no Rio, em Aracaju, na terra dos nossos amigos. Então, você acaba... E é interessante, né? Porque eu passei por isso esses dias agora. Uma gerente de um hotel de Minas foi transferida para um hotel do Rio. Graças a Deus, lembrou o André da Ampla. Então, a gente captou mais um cliente, porque ela nos Quando o trabalho é bem atender. feito, a gente é recompensado com isso, as pessoas não esquecem, cara, as pessoas não esquecem. Exatamente. Tem que ser um trabalho ali recorrente, feito com muita seriedade, sem pressa. É óbvio que todos temos necessidades, mas se tiver pressa para fechar grupos de médio e grande porte, vai perder a oportunidade. Não dá para brincar, né, com esse tipo de cliente. Então, a gente tem esse cuidado, né? Na hora que está atendendo o cliente de médio para grande porte, ele requer o mesmo cuidado do pequeno, só para ficar claro. Mas Sim. A nuance do atendimento, a agilidade, até porque tem mais vidas envolvidas, é um outro trabalho. Cara, a gente está vivendo também um momento em que os corretores eles estão se unindo, né? Isso está muito legal. Opa, isso é muito bom. Você sabe, desses exemplos, não é à toa que está acontecendo isso aqui agora. Mas tem. A gente tem que mencionar nessa operação também, que você está. Sim, a superação total, cara. Espetacular. Porque o que acontece? O corretor ele foi muito solitário por muito tempo. Eu mesmo, acho que você também, maior parte da nossa carreira, era sozinho, velho. Eu não tinha alguém para conversar sobre empreendedorismo. Cara, como é que faz isso na corretora? Como é que faz isso? Então a gente ia aprendendo, errando, aprendendo, né? Você colocou, né, dessa questão de parceria interestadual, e eu acho isso muito top, porque realmente eu não conheço nada. E às vezes eu tenho até o produto, vamos supor, eu tenho uma Bradesco para vender em Minas. Eu tenho mas eu não conheço a região, eu não sei se ela é apta para aquele local. Eu não sei se talvez, e hoje em dia também as pessoas, elas pensam muito, os corretores, né, eles pensavam muito em ter um plano só. Hoje em dia também estamos pensando em ter dois, as operadoras, as empresas podem ter dois planos, um que atende em Minas, um que atende em São Paulo, basta você fazer a gestão disso, né, cara? Então esse tipo de parceria, ele tem crescido muito, né? Então hoje eu tenho uma parceria com o André, eu tenho uma parceria com o Igor, com o próprio Eliseu, eu tenho uma parceria com o pessoal os Romeros lá do Sul, né, o Pablo Romero, que também é muito gente boa, cara. Tem um pessoal em Brasília. Então, hoje, me ajudam, muitas vezes, a entender o cenário da empresa em questão de geolocalização, ou até mesmo me auxiliar com as questões de produtos, como você falou da Unibem, cara. 25 Unimeds. É uma dor aqui, você não consegue vender nenhum Unimed, velho. Você fala, cara, vou para Unimed, você já corre. Só que se você tiver bons parceiros, se você tiver pessoas que você pode contar, né, você consegue atender essa demanda, e hoje em dia é um diferencial, né, onde a gente está falando do vendedor consultivo, do vendedor que está se profissionalizando. Você tem que trocar ideia com os clientes, você tem que, com os corretores, você tem que fazer benchmark, você tem que falar sobre dores que você tem, cara, e eu fico muito feliz que isso tem crescido muito. Agradeço aos meus amigos, a você, ao Igor, as pessoas que a gente conversa, porque a gente precisa, não dá, o Leandro, igual você falou, tudo é baseado em pessoas, né, cara? Sim. A gente tem que ter isso entranhado. Se não tiver, não. Que ajuda, velho, que ajuda. E a gente falou isso desde o início do podcast, e todas as vezes que eu encontrei, ou que eu falei com você, ou que eu participei das reuniões, ou dos treinamentos que você faz, a gente sempre enfatizou isso. Relacionamento é a base de tudo. Se nós não estivermos bem relacionados com as operadoras, com as seguradoras, com os corretores, com os canais de distribuição, com a agência reguladora,
tem que ter acesso, tem que ter acesso. Eu já precisei de informação dentro da ANS. Uma simples informação. E era professor que tinha acabado de me dar aula. E que o acesso foi muito mais rápido, muito mais fácil. E aí eu sempre falo isso, né, com o professor Sérgio, cara. Falei, você não me deu uma MBA ou um título, até porque eu estou devendo uma matéria lá para ele vive jogando na minha cara. Aí ele falou assim, você tá com uma DPzinha lá, tá com uma DP lá. Você não me deu um título, você me deu muito mais. Relacionamento, né? Possibilidade do conhecimento, não do conhecimento da matéria, conhecimento da pessoa, é o que você falou. Pessoas são a base de tudo. Até para nós, temos time, você não está com um cara aí há 16 anos, eu com uma pessoa há 20, outra com 5, eu tenho uma coordenadora operacional que é minha referência. Ela está há 5 anos comigo. É isso aí. Ela resolve tudo de implantação e de manutenção. O André não precisa fazer isso, até porque o André não sabe fazer isso e nem quer. O André precisa fazer relacionamento, venda, network e captação. Te brinquei fora do podcast, né? O André vive na estrada, né? Que é importante ele buscar o cliente para não brigar também dentro da empresa, né? Pro bem do casamento, né? Exatamente. Pra sede. Show de bola, cara. O que eu falo também é o corretor que está assistindo agora, que provavelmente existam clubes de corretores, igual que tem o clube do ABC, eu não sei se aí tem também, né, mas tem o clube de São Paulo, o clube dos corretores, e você se unir, cara, amanhã tem, né, toda terça-feira do mês tem um jantar com os corretores, e, cara, é muito legal você sentar lá, bater um papo, conversar, falei, aí, cara, como é que estão as coisas, você ouvir, você falar, você ajudar, você ser ajudado, isso tem que ter, os corretores têm que se unir. Verdade. Outro ponto muito importante também é o Syncor, cara, o Syncor. Eu comecei a me aproximar um pouco mais do Syncor, e entender que o Syncor, cara, ele é incrível, só que ninguém sabe. Ele tem o Disque Syncor. Hoje, a Lema, a corretora, usa o Disque Syncor. E o que é o Disque Syncor? Se você tem um sinistro que você não sabe resolver, se você tem um problema no plano de saúde que você não sabe resolver, se você tem um problema no seguro de vida que você não sabe resolver ou teve uma negativa, né, um problema num seguro empresarial, qualquer tipo de seguro, o Syncor, ele tem a orientação, o acolhimento primeiro e a orientação, inclusive jurídica para isso, cara. O Syncor te defende, sabia? E às vezes a gente não sente... Isso é muito legal, porque eu disse que Syncor, às vezes a gente se sente desamparado, André, não sei... Cara, você tá desesperado, a operadora não te ajudou, né? Você não conseguiu comercialmente, aí você fica desesperado sem saber o que fazer. Cara, o Syncor tem linha direta com todas as operadoras e seguradoras, o Syncor vai te ajudar, velho. Desde que não esteja, esteja ao alcance dele, que esteja correto, que faça sentido. E aproveitando a oportunidade, você está citando o Syncor São Paulo, óbvio, e é uma referência, né, até com grandes executivos que chegaram no topo, Alexandre Camilo, um deles, está à frente, né, da SUSEP, mas importante enfatizar também o de Minas, passou por um momento muito interessante, muito importante, capitaneado agora por um corretor que é fera, né, e um grande amigo, e é uma referência, e fazendo exatamente isso, acolhimento e proximidade junto ao corretor, que é o Gustavo Bentes. Não sei se você lembra dele, se você conhece. O Gustavo Bentes é corretor há mais de 20 anos, está em Belo Horizonte, né, o foco não é saúde, mas está lá, e aí assumiu esse desafio do Syncor em um momento que os sindicatos estavam um pouco apartados, e vários corretores achando que era só custo. Hoje a gente entende que não. Há algum tempo eu já tenho essa percepção, mas nos últimos anos, então, e em plena pandemia, o acolhimento, a proximidade, o conhecimento, a troca, o apoio jurídico, o apoio legal, o apoio de orientação, o apoio junto às seguradoras, e aí não é muito meu nicho, mas eu tenho visto muita reclamação do corretor de automóvel falando de assistência, isso no Brasil inteiro, de assistência. Esses caras ajudam. Porque você imagina um corretor de uma cidade de 10 mil habitantes, ou 50 mil, ou até 100 mil, não Juiz de Fora, que tem 600, ou São Paulo, tem milhões, Rio, Belo Horizonte, mas esse corretor ele tem acesso ao Syncor, e o Syncor apoia ele, e como um todo, apoiando o segmento, o bem-estar, né, e a pujança para todos, literalmente todos. Isso é muito importante, eu enfatizo também a oportunidade do corretor, principalmente o novo corretor. Sim, é importantíssimo ele ter. A gente falou sobre os novos corretores. O cara tem que ter 20 anos para entrar no mercado, senão não vai entrar, senão não vai fazer 20 anos. Ele não tem que, talvez,
nichar e especializar agora. Mas ele precisa do Syncor também. Ele precisa do Syncor e ele precisa desse contato nosso, desse relacionamento que a gente tem. E às vezes a gente acha assim, né, André? Fala, a Bradesco não vai me ouvir, a Porto Seguro não vai me ouvir, quem sou eu perto da Sul América, da Allianz, né? Então, às vezes a gente se apequena perto das gigantes, porque realmente somos um grão de areia, mas o Syncor não é, velho. O Syncor não é. O Syncor vai falar por você. E ali ele é grande, ele vai bater de frente, ele vai te defender. Então, é importantíssimo conhecer, ser associado e usar, porque não adianta você pagar. Porque todo mundo fala, eu pago, mas não uso. Mas não usa porque não quer, tá cheio de coisa lá. E a gente precisa, o nosso dia a dia é feito de dúvidas. Eu preciso de uma. Quem nunca precisa de uma orientação jurídica, de um problema? Cara, você fica sem saber o que fazer. E o Syncor, ele te dá essa direção, cara, ele te dá essa direção. E ele ainda fomenta uma coisa muito interessante, pelo menos esse Syncor que eu citei, de Minas. Tem falado muito de treinamento. Sim. E aí levado referências para falar. Tá? Acho que uma delas você conhece, Fernanda Souza. Sim. Cedo Bem, Pera. Maurício Tadeu, outra referência, está vinculado ao Syncor Minas, mas roda o Brasil inteiro, você sabe disso. Maurício Tadeu, eu conheci ele pelo CSP. E aí fomenta uma outra coisa que eu acho que é importantíssima. Os congressos tiveram oportunidade, e agora retomando, depois da pandemia, aproveitem, se eu puder dar uma dica, aproveitem para ir nos congressos. Não só nos nacionais, Conec, São Paulo, que é a referência e tem que ser visitado uma vez na vida, ou várias, se possível. Conec é muito da hora, cara. Mas vários congressos menores, ou os regionais, acabei de ir num agora, Leandro, que foi Minas e Centro-Oeste. Foi em Caldas Novas, interior lá de Goiás, aquela região lá das Águas Quentes. Eu aproveitei o local, que é lindo, maravilhoso. Mas o que mais valeu foi a troca. É bonito mesmo. A troca, esse Congrecor, Minas Centro-Oeste, o que teve de oportunidade, e aí, de novo, você conhecendo a realidade de quem está em Goiás, quem está no Distrito, quem está em Mato Grosso, quem está em Mato Grosso do Sul, juntou o Centro-Oeste com Minas. Corretores de Minas que eu não conhecia, como eu te falei no início, Minas é tão extensa, com tantos municípios, que às vezes você não consegue conhecer o cara que está no Triângulo Mineiro, que já é quase em Goiás, ou no sul de Minas, que é quase São Paulo. E que às vezes faz um puta trabalho da hora, que você fala, caramba, como é que eu não conheço o cara? O benchmark e as ideias. E aí, olha que interessante, surgiram neste congresso de 3 dias, 2 novas parcerias. Uma parceria em Goiás e uma parceria que vai acontecer em Minas também. Então, é o momento ali, é o relacionamento, é o contato. De novo, são pessoas. Não adianta máquina, não adianta tecnologia, se não tiver essa oportunidade aqui, essa troca. Verdade, verdade. E antes da gente finalizar, André, agora, aproveitando essa questão que a gente está falando de benchmarking, que a gente está falando de parceria, eu queria que você falasse aqui como que as pessoas te acham, né? Como que eles conversam, André? Porque olha só que legal. Cara, se vocês precisarem de Unimed, em Minas é com esse cara. Se vocês precisarem conhecer, né, dos produtos da região de Minas, é com esse cara. Vale muito a pena você trocar uma ideia com ele, porque o cara é bom. Em Minas ele domina. E hoje Minas está crescendo, hein? Minas está crescendo pra caramba no nosso ramo. Agora, com a Intermédica, né, com a verticalização da rede, tem o monopólio, mas por um outro lado, teremos um pouco mais de extensão aí para poder trabalhar outras regiões do que não só São Paulo, né? Verdade. Fala um pouquinho, André, das suas redes sociais, telefone, enfim, e-mail, sinal de fumaça. Fica registrado aí, depois eu vou lá no seu Instagram e no YouTube colocando a informação. Não, mas a gente vai colocar... lembra que vai estar na descrição aqui do vídeo, a gente vai colocar aqui também, cara. Mas o meu telefone está disponível, a gente brinca aqui também que o telefone de corretor de saúde funciona 24 horas. É como se fosse de um hospital ou de um médico. 7 por 24. Tem que funcionar, 7 por 24, literalmente. O telefone 32 no DDD, 99952-7373. Esse telefone está comigo há 20 anos, então não tem erro, me acham. E eu ainda brinco, o 73 é porque eu ano do meu nascimento, eu que escolhi o número. Tá? Só fazer a conta, vai achar os 49 anos aí. Tá? E as redes sociais, André? Então, da Ampla e do André, né? Instagram, André Gamonal. Da Ampla Consultoria, é amplaconsultoria.benefícios. LinkedIn, André Gamonal.
e Facebook da Ampla, ampla.consultoria.benefícios, e acho que achando uma das redes acaba achando as outras. Mas, mais do que passar a rede social, tenho certeza que o interessado vai acompanhar o seu canal pelo YouTube, Sim, pelo com Pode o certeza. Quê, ou pelas suas redes sociais, que eu sigo também, sempre aprendo, pelos grupos de WhatsApp, a gente está Show de sempre ali. bola. Você sabe que hoje eu fui olhar ali a mensagem e tinha uma colega do grupo perguntando sobre Unimed. Passou batido, daqui a pouco eu vou chamá-la. Vou ver se ainda tem tempo Ah, hábil. é verdade, tinha lá. Deve ter sido ontem ou anteontem a mensagem, tá? Mas eu estava Foi mesmo. estava em trânsito, acabei não acompanhando o grupo. Mas só te agradecer a oportunidade, o carinho, a atenção, a confiança de convidar para esse projeto seu, que é maravilhoso. Mais uma vez, você está de parabéns. Você sabe o quanto eu te admiro e quanto eu te respeito. E aí é muito É bom estar recíproco. próximo e participar, agregando alguma coisa e realmente ficando à disposição, não só nas Unimeds, mas na Odontoprev, na Caixa, no Seguro Internacional, dando acesso, vários corretores de automóvel estão nos procurando. Eu tenho grandes parceiros nesse nicho. Acabo eu indicando o automóvel para o cara me indicando saúde, é a troca. E é Cara, não dá. cada um no seu, né, com a sua especialidade. Isso tem acontecido muito. Tem um grande parceiro, que eu já fechei uma empresa grande, produto empresarial, com mais de 1.000 vidas. Eu fechei, foi indicação deste corretor de automóvel que não faria o plano de saúde porque não tem tempo e nem conhecimento. A contrapartida procede. Eu também não vou atender uma frota, não vou atender o automóvel do meu cliente de saúde. E isso foi uma escolha. Você acabou falando aí que você tem vários nichos e está colocando várias gavetas. Acho Isso. pertinente, acho plausível. Não acho que está nesse momento ainda de fazer isso. Aí prefiro focar em alguns, saúde, odonto, te falei, também um produto de entrada que é muito interessante, não de rentabilidade, mas de negócio, como um todo, para fidelizar o cliente, que é o Vale Alimentação e Refeição. Remuneração Então, isso aí é baixa, legal, cara. mas é interessante para pegar o cliente e fidelizar ele realmente. E aí você acaba conseguindo fazer o resto todo, ou cross-selling, mesmo que seja indicando para o Leandro Geraldo fazer para mim um automóvel. E, e É aí isso eu aí, é atender isso uma aí. Unimed para ele aqui em Minas, não só a Unimed. Não me limitando à Unimed, realmente a gente tem essa visão de capilaridade, a visão é ampla, o nome da empresa não é ampla à toa. É, então. Realmente para Tô tentar. pegando esse significado aí agora, hein? Tá fazendo sentido. Obrigado mais uma vez, irmão, pela oportunidade. Parabéns de novo aí pelo projeto e Que pelo é negócio. isso. Você sabe que é recíproco tudo isso que você falou, né, cara? E vamos nos conhecer agora, né? Porque uma curiosidade, não conheço o André pessoalmente ainda, mas acho que no fim do mês ele vem para cá, nos conheceremos pessoalmente. Isso é para você, corretor, ver que você não precisa estar do lado do cara, chama ele, troca uma ideia, liga, fala, pergunta, manda mensagem, né? Tá todo mundo unido hoje pela tecnologia. E disponível. É 24. disponível. Obrigado. Beleza? André, para finalizar, tem o nosso aqui, ó. Valeu, galera. Valeu, irmão. Obrigado. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau, tchau.